Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez na página virtual do Grupo Espírita Libertação para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai infinitamente bondoso, amoroso, justo, misericordioso, que nos oferta sempre oportunidades para a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada, que constantemente estão conosco, estudando o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, ouviremos música para a nossa harmonização. Roberto Moreira cantará para nós e na sequência faremos uma leitura de mensagem e após a prece de abertura e logo após a prece faremos as nossas reflexões acerca da reencarnação segundo Jesus e André Luiz. Ouçamos Roberto Moreira. Ciência divina, luz e seu consolador, envolvendo a terra em claridade e amor, revelando a vida de meu eu, a que sobrevivem as dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolveu, ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Lei de causa e efeito, reencarnação,
vida, se ilumina, se apaga, viva sob a luz que afaga, viva sob a luz do Evangelho, viva essa luz em sua alma. Só o amor tem essa luz que radia força, esperança, harmonia. Siga, caridade é vida, força, rogue a Deus a verdade, prece, sintonia divina, prece, purifica a alma. Só o amor tem essa luz que radia força, esperança, harmonia. Siga, caridade é vida, força, rogue a Deus a verdade, prece, sintonia divina, prece, purifica a alma. Só o amor tem essa luz que radia força, esperança, harmonia. Belíssimas melodias na voz do nosso irmão Roberto Moreira. Mais uma vez, uma excelente oportunidade para todos nós que aqui nos encontramos nesta página virtual. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Agora faremos leitura de uma mensagem, o capítulo de número 20 do livro Sempre Melhor, de autoria de José Carlos de Luca, onde ele nos fala da seguinte maneira acerca da perfeição e acerca desta busca da felicidade. Então ele nos diz o seguinte, José Carlos de Luca: a busca da perfeição se confunde com a busca da própria felicidade. Quanto mais virtudes a pessoa adquirir, mais próxima da felicidade ela estará. Distanciar-se do sofrimento implica burilamento de si mesmo. O diamante é uma pedra preciosa que precisou ser lapidada. Nós também somos pedras preciosas criadas por Deus e também precisamos lapidar nossos conhecimentos e sentimentos. Daí porque Jesus pede que busquemos a perfeição, que é o processo de lapidação do ser divino que habita em nós.
eliminando as sujeiras do orgulho, removendo os cascalhos do egoísmo e limpando os detritos da mágoa, da inveja e da sensação de ser vítima do mundo. Quanto mais lapidados, mais nos aproximaremos da nossa essência, que é luz de emanação de Deus. Este é o caminho da felicidade, aprimoramento íntimo, descoberta das riquezas interiores e expansão da luz interior. Então, neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fechar os nossos olhos carnais para ampliarmos a nossa visão espiritual, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Jesus de Nazaré por mais este momento que nos foi concedido, agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, agradecendo à nossa querida Mãezinha Santíssima pelo colo de mãe que sempre nos oferta. E rogamos ao Senhor Jesus o amparo, a proteção, a todos nós que aqui nos encontramos. Rogamos, Senhor Jesus, neste momento, de uma forma muito especial, a todos aqueles que se encontram em maiores necessidades do que nós, que se encontram adoentados, acamados em seus lares ou em leitos de hospitais, de UTIs, em especial vitimados pela pandemia do novo coronavírus. Não podemos deixar, Senhor, de rogar o vosso amparo, a vossa proteção, os vossos mensageiros possam se fazer presentes constantemente, amparando, auxiliando, sustentando os trabalhadores da saúde, que continuam lutando bravamente. Um ano depois do início desta imensa tempestade, continuam lutando bravamente para salvarem vidas. E rogamos também, Senhor Jesus, pelos nossos governantes, que eles possam ter sabedoria para conduzir da melhor maneira possível os nossos destinos aqui na terra. Paz a todos, Senhor Jesus, em teu nome. Graças damos a ti, hoje, agora e sempre. E que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Agradecemos pela belíssima oportunidade a todos os amigos do coração, do Grupo Espírita Libertação de Trindade, aqui na região metropolitana da capital do estado de Goiás, Goiânia, onde estivemos e ainda nos sentimos também ainda ligados a este grupo, porque temos amigos neste grupo Libertação. Então agradecemos a todos por mais este momento. Agradecemos a todos os irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, não só aqui no estado de Goiás, mas vi aqui companheira de jornada, a dona Vilma, lá de Minas Gerais, que aqui também se encontra, e com certeza de outros estados, quiçá até de outros países que estão nos vendo neste momento ou que terão acesso no futuro devido aos compartilhamentos. Agradecemos a todos. E hoje aqui nos encontramos para mais este belíssimo momento de estudos e reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje falaremos acerca da reencarnação segundo Jesus e André Luiz. Então buscamos nas palavras de Jesus, em especial aquele diálogo, célebre diálogo de Jesus com Nicodemos. Então aqui já identificou também a nossa irmã Edna Maia, de Portugal. Seja bem-vinda, minha irmã, receba de todos nós do Grupo Espírita Libertação, abraço fraternal, mesmo à distância. Então, como estávamos dizendo, aquele célebre diálogo de Jesus com Nicodemos, conforme nós encontramos nas anotações de João Evangelista, no capítulo 3º, e também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4º,
no item 5. Nós sabemos que este capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre reencarnação, tem citações inclusive do Antigo Testamento, que fala também sobre reencarnação. E buscamos na obra de André Luiz, já que na obra de André Luiz nós encontramos várias referências, vários estudos acerca de reencarnação, buscamos no capítulo 18 do livro Libertação, um belíssimo estudo acerca de reencarnação de um espírito por nome Matilde, onde ela nos traz belíssimas e profundas informações acerca deste assunto. Então aqui começamos nas palavras de Jesus, a anotação de João, começando no versículo 1 do capítulo 3, onde nos diz o seguinte, que havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. E aí vem o diálogo de Jesus com ele. No versículo 3, te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, um doutor da lei naquela época, questiona Jesus. Como pode Jesus, um homem sendo velho, ser gerado de novo? Ou seja, Nicodemos não entendeu nada. Como poderia um homem já sendo velho voltar ao ventre da mãe para ser gerado e nascer mais uma vez? E aí Jesus diz a Nicodemos e a todos nós: não te maravilhes, Nicodemos, ou não te surpreendas de que eu lhe tenha dito que é necessário a vós ser gerado de novo. E aí Nicodemos lhe disse: como pode ocorrer estas coisas? Ou seja, Nicodemos não estava entendendo nada desta fala de Jesus. E aí Jesus diz para ele: tu és mestre de Israel e não sabes destas coisas? Se vos falei das coisas terrestres e não credes ou não entendeis, como crereis ou como entendereis se vos falar das coisas celestiais? Então Jesus diz a Nicodemos: você é um doutor da lei e não entende de coisas aqui deste mundo. Eu estou falando de coisas terrestres. E se eu falar para você, ou se eu for dialogar com você sobre coisas do mundo celestial? Então aqui esta belíssima narrativa de João Evangelista sobre reencarnação. E aí nós buscamos, para ampliarmos estas reflexões, já que ainda muitas pessoas aqui na Terra ainda encaram, mesmo acreditando na reencarnação, tendo certeza da justiça de Deus, a necessidade de voltarmos outras vezes a corpos físicos para continuarmos o nosso aperfeiçoamento, conforme nos disse naquela belíssima leitura do início, José Carlos de Luca, ou seja, a busca da felicidade. Então buscamos na questão 171 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos sobre a justiça da reencarnação. Então Kardec questionou o seguinte: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Ou seja, com qual base, ou sobre qual base está assentada a justiça da reencarnação, ou essa verdade acerca da reencarnação? E aí os espíritos amigos, eles continuam, eles começam aqui nos dizendo, e aí eles seguem, porque a resposta da questão 171, ela é bastante extensa, então trouxemos aqui apenas o início, porque ela é extensa. Depois cada companheiro pode buscar na questão 171 todo o estudo, porque a questão 171, a resposta dela dá para ocupar o espaço de uma palestra, 40, 50 minutos, tranquilo, falando acerca da questão 171. Então, os espíritos amigos começam respondendo a esse questionamento de Kardec e respondendo a todos nós da seguinte maneira: que o dogma da reencarnação está assentado ou está baseado sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre. E aí eles trazem belíssimos ensinamentos que um pai,
como falamos lá no início, um Pai misericordioso, um Pai infinitamente bondoso, justo, amoroso, deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Deus jamais fechou, jamais fechará as portas para os seus filhos. Sempre existem infinitas portas abertas ao arrependimento e ao início do trabalho verdadeiro de transformação. E aí eles dizem na sequência, não se diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Porque em muitas existências, por mais que façamos esforços, talvez não vamos conseguir avançar quase nada, porque às vezes vamos estar na dependência de outras pessoas, às vezes subjugados, como já vivemos em várias épocas da nossa trajetória, subjugados a outras criaturas. Então, por isso que ele nos fala que em muitas situações que nós já vivemos, que a nossa felicidade não dependia e o nosso progresso não dependia só de nós mesmos. E ainda eles dizem na sequência, não são todos os homens filhos de Deus? E aí eles fazem este belíssimo questionamento, não somos todos nós filhos de Deus, este Pai infinitamente amoroso, justo e bom? E ainda dizem, somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Ou seja, não existe castigo, não existe por parte de Deus uma falta de perdão. Na verdade, Deus nem precisa nos perdoar, porque quem precisa de perdão é aquele que se magoa. Deus não se magoa, porque Deus nos conhece, foi Deus quem nos criou, Ele sabe das nossas limitações, das nossas capacidades, é por isso que Ele não se magoa. Mas em se falando de reencarnação, nesta palavra reencarnação, nós podemos encontrar simbolicamente a maior expressão deste perdão de Deus, a maior simbologia deste perdão de Deus, porque Ele nos deixou estas portas abertas que nós conhecemos com o nome de recomeço ou de reencarnação. E aqui nós chegamos no início das reflexões das palavras, aqui através das palavras do espírito Matilde. Porque André Luiz, ele na sua narrativa, neste capítulo 18 do livro Libertação, ele nos fala que eles estavam reunidos, eles foram convidados no caso, pelo espírito Gúbio, que é o instrutor desta obra, para um determinado ambiente no mundo espiritual. E Gúbio orientou-os que eles receberiam um espírito altamente luminoso. Então, Gúbio fez uma prece belíssima e profunda, preparando o ambiente para a materialização deste espírito por nome Matilde, que viria de esferas superiores. Então aqui ele fala sobre materialização, e André Luiz fala que assistiu ali até abismado o processo de materialização no mundo espiritual, que é um processo bem semelhante ao que ocorre aqui na Terra. Então esse espírito por nome Matilde se materializou e começou a falar acerca de reencarnação para uma multidão de espíritos, encarnados e desencarnados, a maioria desencarnados, que estavam ali para receberem esclarecimentos acerca da vida, esclarecimentos acerca do valor da reencarnação. Então ela começa nos dizendo o seguinte: meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Então aqui Matilde, ela denomina a reencarnação como sendo o recomeço, esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Então aqui ela nos chama a atenção nessa conversa com esses espíritos no mundo espiritual, que esta dádiva que estamos vivenciando agora,
no vaso, aqui no corpo físico, é uma dádiva inapreciável, é uma bênção inapreciável a todos nós. Nós não sabemos avaliar o valor da reencarnação, o valor de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. E aí ela acrescenta o seguinte: não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia do esquecimento. Então aqui ela orienta a todos nós que nós não podemos buscar, e muitos de nós buscamos a reencarnação como uma oportunidade de esquecermos o nosso passado delituoso. Então aqui ela nos fala: não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de esquecimento nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Então, em muitas situações, nós buscamos a reencarnação como um esconderijo, como um esquecimento, e podemos encontrar aqui um verdadeiro pesadelo para a nossa vida. E aí nos diz na sequência que a vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Então aqui ela nos chama a atenção que a vida é um processo contínuo, um processo permanente de aperfeiçoamento. Estamos trabalhando ou temos oportunidades constantemente para trabalharmos o nosso aperfeiçoamento, quer no corpo físico, quer fora dele. É só nós pegarmos a história de André Luiz, quando ele foi acolhido em nosso lar. Logo ele começou a trabalhar ali naquele processo de auxiliar, e depois ele virou esse repórter do mundo espiritual, trazendo para nós todos estes livros acerca do mundo espiritual. Por isto, o nome desta série, A Vida no Mundo Espiritual, que é composta basicamente por 13 belíssimos livros, conforme este que estamos usando agora, apenas algumas frases do capítulo 18. E aí o Espírito Matilde nos diz da seguinte maneira: não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Não basta nós termos desejos, é preciso que nós orientemos este nosso desejo sempre na direção do bem infinito. E aí ela acrescenta na sequência alguns questionamentos acerca do preparo para uma nova reencarnação, para um novo recomeço. Então aqui ela faz alguns questionamentos àqueles espíritos que estavam ali, aquela multidão de espíritos que estavam ali apreciando e degustando, bebendo naquela fonte de ensinamentos. E aí ela faz o primeiro questionamento: reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Então, quando nós estamos no mundo espiritual, se nós todos tivemos a oportunidade e preparo suficiente para participarmos do nosso processo reencarnatório, aquele planejamento, colocar na prancheta o planejamento da nossa reencarnação, será que nós, conforme ela nos diz aqui, reconhecemos os nossos erros a ponto de aceitar os problemas que nós teríamos pela frente em relação à retificação do nosso caminho? E aí ela diz na sequência, faz um outro questionamento: fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? E aí vem um outro questionamento: aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até ao sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana? Será que nós já aprendemos verdadeiramente servir, tendo como exemplo Jesus de Nazaré, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, guia e modelo para toda a humanidade? E aí ela faz um outro questionamento: que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? Então aqui ela nos pergunta:
que boas obras nós já fizemos ao longo da nossa trajetória para termos como advogado os companheiros do plano espiritual? Porque conforme nos diz Emmanuel, porque Emmanuel também nos fala fartamente acerca de reencarnação, então Emmanuel nos fala em uma belíssima lição do livro Vinha de Luz, que todo o bem que nós fizermos em qualquer parte será o nosso advogado em toda parte. Então é este o questionamento que Matilde nos faz. Que boas obras nós já efetuamos a fim de rogarmos os recursos do céu em nosso favor quando estivermos passando por apuros e necessidades? E aí ela faz um outro questionamento. Com que contais para vencer nas experiências por vindouras? E ainda, por último, um outro questionamento. Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Então é preciso que realizemos este processo de plantio. É preciso que façamos realmente uma boa semeadura. Porque conforme nos fala Jesus, a cada um segundo as suas obras. E conforme nos diz o apóstolo Paulo, a semeadura ela é livre. No entanto, a colheita é obrigatória. Então é preciso a vigilância constante, é preciso prudência constante, é preciso ter aquele cuidado de escolher que tipo de semente nós estamos semeando ao longo do nosso caminho. E aí voltamos às palavras de Matilde, onde ela segue dizendo o seguinte, acerca lá no início do nosso processo de reencarnação, quando ainda estávamos na condição de criaturas primitivas, quando nós tivemos oportunidades de começar este processo de crescimento, onde em muitas situações nós reencarnamos quase que como os irracionais, sem nem saber o que estava acontecendo. Mas só que ela nos diz que para nós, a maioria de nós que nos encontramos aqui no orbe terrestre, porém, senhores de vigorosa inteligência que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Então aqui ela nos chama a atenção que nós, que já estamos vivenciando a idade da razão, que temos já vigorosa inteligência, porque conforme nos diz o Espírito André Luiz, nós já estamos vivendo e vivenciando a chamada idade da razão há precisamente 40 mil anos. Então é por isso que Matilde nos fala que a maioria de nós já não estamos mais naquela condição de irracionais ou próximos da irracionalidade ou vivendo naquela condição de primitivismo. Já temos uma vigorosa inteligência. Então, sem sombra de dúvida, que não podemos resumir a reencarnação como sendo um mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Não, de forma nenhuma. Nós já temos condições de fazer melhores escolhas para a nossa vida. E aí ela diz na sequência que é indispensável, pois, que nos refaçamos aprimorando o tom vibratório de nossa consciência. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que nos refaçamos, melhorando e aprimorando o nosso tom vibratório para a melhoria da nossa caminhada e do nosso caminhar. E neste processo de melhorar o tom vibratório, ela nos diz que assim nós alargaremos este processo de aperfeiçoamento da alma para o bem supremo e iluminando-a, ou seja, iluminando a nossa alma, a claridade renovadora do Divino Mestre. A mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar à afeição do arbusto. Então não podemos ficar aqui
numa condição vegetativa, de braços cruzados. Ah, não, eu tenho a eternidade pela frente. Tem muitos companheiros nossos, espíritas, ou que se dizem espíritas, que falam, não, eu vou aguardar a próxima existência. Agora eu vou usar esta existência apenas para estudar. Na próxima existência, aí sim eu vou começar a me esforçar em colocar em prática. E quem nos garante que na próxima existência, em um novo vaso físico, nós teremos todas as oportunidades e facilidades que nós temos hoje, principalmente em estarmos vivendo em um país como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, de uma certa forma, conforme está na nossa Constituição, um país que não tem uma religião oficial, ou seja, um país que é laico, onde eu tenho a liberdade de expressão religiosa. Então nós precisamos aproveitar estes momentos onde nós nos encontramos para melhorarmos. E aí nos diz Matilde que uma existência entre os homens, uma existência aqui entre os homens no corpo físico, por mais humilde para nós outros, é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Então aqui ela nos fala que não podemos desconsiderar uma existência, por mais humilde que seja aqui no planeta Terra, entre os homens, porque ela é de uma grande importância para todos nós, é acontecimento importante demais para não levarmos a sério. E aí nós suspendemos em parte estas palavras de Matilde apenas para fazermos algumas referências. Voltando lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, que fizemos citações no início em relação à reencarnação, apenas como referência para depois todos nós buscarmos estas referências. O item 24, que é o penúltimo item do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, um questionamento que Kardec fez ao Espírito São Luís. Um questionamento que foi feito e foi respondido pelo Espírito São Luís. Quais os limites da encarnação? Será que existe para Deus um limite para a encarnação? Onde Deus tenha estabelecido um limite e você atingindo aquele limite não terá mais nenhuma oportunidade? Estudemos este questionamento, ou melhor, a resposta deste questionamento que foi dado por São Luís. E aí, o item 25, que também é um outro questionamento feito por Kardec, respondido por São Luís, é o seguinte: a encarnação é uma punição, conforme nós já vimos lá no início, na questão 171, a encarnação ou reencarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Será que a reencarnação ou a encarnação é uma punição e apenas espíritos altamente culpados são obrigados a reencarnar? Sem sombra de dúvida que são reflexões belíssimas que aqui nos traz, na forma de resposta a estes questionamentos de Kardec, respostas de São Luís. E aí voltamos à obra de André Luiz. Agora, como referência para todos nós depois buscarmos e estudarmos o maior capítulo que tem no livro Missionários da Luz. Missionários da Luz, o capítulo de número 13, que ele tem mais de 70 páginas, em letras bem pequenininhas, onde André Luiz traz um relato belíssimo da reencarnação de um espírito que foi identificado como Segismundo. E aqui eu vou ler apenas o questionamento de André Luiz ao espírito de sabedoria, que foi o instrutor desta obra, por nome Alexandre, autoconhecedor do processo de reencarnação. Então André Luiz fez o seguinte questionamento a Alexandre: o que vimos no processo de reencarnação de Segismundo? O que vimos, porém, com Segismundo é regra geral para todos os casos? Então aqui ele quis saber de Alexandre se o que ele estava vendo ali no processo de reencarnação de Segismundo é regra para todos os processos de reencarnação.
E aí Alexandre começa nos respondendo o seguinte, respondendo André Luiz, que os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito. Então aqui Alexandre nos fala, respondendo a este belíssimo questionamento, com essa lucidez de André Luiz, que os processos de reencarnação, assim como os processos de desencarne, eles mudam ou se alteram ao infinito. Não existe um caso de reencarnação ou um caso de desencarnação que seja completamente igual ao outro. Pode ter semelhança de casos, mas igualdade absoluta, segundo Alexandre, não existe nenhum. Cada um tem a sua particularidade. E aí voltamos às palavras do Espírito Matilde, mais uma vez no capítulo 18 do livro Libertação, onde ela continua nos dizendo o seguinte, que todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade, ela falando acerca de reencarnação, responsabilidade, sem abraçar a noção de responsabilidade individual, que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa desta ordem, ou seja, de reencarnação, é arriscada. E aí ela diz na sequência que cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente. Então aqui ela está nos falando acerca das nossas escolhas, porque em muitas situações nós queremos transferir a responsabilidade pelos nossos equívocos, querendo terceirizar, principalmente quando são erros, quando são acertos via de regra, aí o mérito é meu, mesmo que o outro tenha nos auxiliado, outros tenham nos auxiliado, mas eu é que tenho os méritos nas minhas palavras. Mas quando é coisa errada, aí eu fico procurando um responsável, porque sem sombra de dúvida é menos dolorido eu terceirizar a responsabilidade do que assumir a culpa pelos meus equívocos, baixar a cabeça de uma certa forma, mas ao mesmo tempo erguer a fronte moralmente e seguir adiante, caindo e levantando, mas em processo de transformação constantemente. É por isso que Matilde nos fala que neste reino da consciência nós estamos sós, as escolhas são nossas. E aí ela diz ainda na sequência que o único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. Então, conforme os espíritos amigos nos dizem que semelhante atrai semelhante. Então, se nós quisermos atrair a presença, a companhia dos bons espíritos, é preciso que nos esforcemos a assemelharmos-nos a eles. Então, é por isso que Matilde aqui nos diz que é preciso que nos apoiemos constantemente no bem infinito, porque o Senhor da vida, criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino divino da luz ao sabor do acaso. Não existe o acaso nessa nossa caminhada. Esta palavra acaso não existe no dicionário divino. E ainda ela diz, espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço do tempo. Não existe como, não existe uma fórmula para trairmos esta lei divina imperecível e imutável. E ainda diz que quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e de luz. Então aqui ela fala do século vindouro. Ou seja, se nós queremos realmente uma colheita de felicidade, uma melhor encarnação ou reencarnação na nossa próxima existência em um novo corpo físico, que comecemos hoje, agora, a sementeira de amor e de paz, porque o processo é para hoje, não é para amanhã. Não podemos deixar para amanhã, conforme se diz naquele dito popular, não deixeis para amanhã o que podeis fazer hoje. O momento é agora.
não deixemos para amanhã. E para encerrarmos estas belíssimas reflexões, aqui com o Espírito Matilde, no livro Libertação, ela nos diz ainda o seguinte, que a vida para toda a alma que triunfa no carreiro áspero é serviço, movimentação e ascensão. Aqui essas palavras já estão no capítulo seguinte, no capítulo 19. Então, este estudo acerca de reencarnação, ele é um estudo longo, já é o segundo encontro que estamos fazendo, estudando este processo de ensinar do Espírito Matilde, e temos muitas coisas para estudarmos ainda em outros encontros. Então, ela nos fala desta forma, que a vida para toda a alma que triunfa no carreiro áspero é serviço, movimentação e ascensão. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso. E aí ela nos lembra o seguinte, que é preciso ajudar sempre. Ajude antes de procurares auxílio. Compreenda sem exigir compreensão imediata. Então é preciso compreender o outro sem exigir a compreensão imediata em relação a nós. É preciso desculpar os outros sem desculpar a ti mesmo. É preciso que desculpemos outros em primeiro lugar. É preciso amparar. Ampara sem a intenção de ser amparado. Mas se você ampara, automaticamente você também será amparado. Se você ajudar, automaticamente você será ajudado. Se você compreender, automaticamente você será compreendido. Se você desculpar, automaticamente você também em um momento será desculpado. E por último ela diz, dá sem o propósito de receber, conforme nos disse Jesus, que a sua mão esquerda não saiba o que faça a mão direita. E aqui encerramos as referências de Matilde, quando ela diz o seguinte, depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Porque o amor é Deus, conforme nos diz João Evangelista, meus filhinhos, Deus é amor. Então é por isso que ela nos diz que depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move todos os mundos. E para aqueles que quiserem estudar um pouco mais acerca de reencarnação, busquem este livro. Ele está aqui de cabeça para baixo porque eu estou filmando de uma forma invertida. Busquemos neste livro de Hermínio Miranda, Reencarnação e Imortalidade. São mais de 400 páginas, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. São mais de 400 páginas dedicadas ao estudo da reencarnação e imortalidade. Busquemos nas obras de André Luiz. A coleção Fonte Viva está repleta de capítulos acerca de reencarnação. Outras obras de Emmanuel também repleta de ensinamentos acerca de reencarnação. Que possamos refletir acerca disto, meus irmãos, principalmente acerca do valor desta existência que estamos vivendo. Conforme os espíritos amigos nos dizem, o melhor momento da nossa vida. Apesar de todos os percalços pelos quais nós estamos passando, mas é o melhor momento da nossa vida, porque hoje nós temos o patrimônio que nós conseguimos acumular ao longo da nossa trajetória multimilenar ou multissecular. Então que possamos refletir sobre isto e colocarmos mãos à obra neste processo verdadeiro de transformação. Muito obrigado a todos que aqui se encontram. Muito obrigado aos irmãos e amigos do Grupo Espírita Libertação. Recebam todos o meu abraço fraternal e de incomensurável gratidão por mais esta oportunidade que me foi concedida. Oportunidade de ouvir esses belíssimos ensinamentos, porque assim falando, eu estou também ouvindo, repetindo e repetindo estes ensinamentos e internalizando. E é lógico, precisando esforçar-me também para colocar em prática. Vamos neste momento fazer a nossa prece para encerrarmos aqui a nossa participação neste momento.
Fechemos os nossos olhos, meus irmãos e irmãs, agora para agradecermos a Jesus por mais este belíssimo momento que Ele nos concedeu, mais um presente que a vida nos concedeu em nome de Deus. Agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, e não esquecendo mais uma vez de rogar a Jesus o amparo, a proteção a todos os irmãos mais necessitados do que nós, principalmente aqueles que se encontram adoentados por qualquer tipo de moléstia física ou espiritual, rogando pelos trabalhadores da saúde, que todos possam receber o amparo, a assistência, a proteção de acordo com as suas necessidades, para que eles possam ser revigorados para seguirem adiante neste processo de salvar vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre. E que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço fraternal e de imensa gratidão. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E esse Pai, infinitamente bondoso, amoroso, com certeza nos concederá muitas e muitas outras oportunidades. Seja nesta ou em outras existências, teremos infinitas oportunidades. Mas não deixemos para amanhã. Comecemos hoje. Paz aos nossos corações.